era uma convivência muito harmoniosa, tanto com muçulmanos, católicos, judeus, enfim. Eu estudei numa escola francesa, morávamos num bairro bem privilegiado, e essa escola, no final, na época do Nasser, foi obrigatório aprender o árabe. O costume não era falar árabe, né? Meus pais falavam árabe com os funcionários da casa, né? E a gente só falava francês. Os egípcios falavam, ou iam para uma escola francesa e falavam francês, ou iam para uma escola inglesa e falavam inglês. E então isso também foi bom de saber línguas, né? Porque na nossa imigração isso ajudou muito. Na ocasião era o Nasser, né, o Gamal Abdel Nasser, que fez a Revolução Egípcia, né, e havia uma perseguição para os judeus. Era um desejo da minha mãe que a gente não fosse molestados, porque na época os judeus eram molestados, perseguidos, alguns foram encarcerados, os bens próprios das pessoas eram tomados, né? Mas meu pai tinha muitas relações, tanto com o governo egípcio, porque por ser arquiteto, ele trabalhava para o governo, trabalhava para o consulado americano, então ele tinha um grande leque de amizades e isso o protegeu de uma certa maneira. Mas minha mãe não queria que a gente ficasse, porque a gente saía na rua e muitas vezes éramos apontados judeus e xingados. Do lado da Avenida São João, inclusive, tinha um prédio que era só de egípcios, e todo mundo, assim, trocava figurinha para poder, assim, um auxiliar o outro. Fomos aprender português, porque a gente não sabia a língua, né? Havia um playground nesse prédio. Assim que a gente chegou, as crianças nos cercaram e a gente tentou, por várias tentativas, se comunicar e não havia esse diálogo, né? Aí subimos para casa e quando foi de noite a campainha tocou e por acaso eu fui abrir a porta e havia uma menina lá do playground que me olhou e me estendeu um chocolate. E sem falar nada, assim, aquilo foi um alento, uma luz, me mostrando que apesar de não saber falar e não saber se comunicar, havia gestos que eram compartilhados e que me mostraram que eu era bem acolhida, que eu era bem recebida. Isso foi muito importante na minha vida.